Queridos companheiros, boa noite. É com muita alegria que estamos aqui para dar início à reunião semanal do Centro Espírita Luz e Verdade, uma das reuniões semanais, a de sexta-feira, e é com grande prazer que nós assumimos esse trabalho. Então, nós vamos fazer a leitura da página preparatória, a prece, e logo após iniciaremos a abordar o tema da noite de hoje, buscando soluções. Vamos começar pela leitura da página. Aberto ao acaso, a página é do livro Vinha de Luz, de autoria de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e é a página 105. E o título da mensagem é Paz do Mundo e Paz do Cristo. E se baseia na seguinte mensagem: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Palavras de Jesus, registradas por João em 14:27. E diz Emmanuel a respeito: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados, inconscientes, é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da busca da paz do Senhor.
Bem, amigos, nós tivemos uma pequena interrupção, mas já voltamos. Então, vamos dar continuidade à leitura da página. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no céu. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Então, agora, nós vamos elevar o pensamento a Jesus, aos amigos espirituais, procurando a sintonia de vibrações em nossa tela mental, a figura do Mestre, para agradecer por estarmos aqui, ligados por fios invisíveis e poderosos da vontade, do desejo de aprender, de nos transformarmos para melhor. Rogamos-te, Senhor, o amparo, a inspiração e a presença, através dos amigos espirituais, a fim de que as reflexões se façam proveitosas, para que nós possamos colocá-las em prática, cada um ao seu tempo, para que nós possamos absorvê-las, cada um na condição do seu entendimento. Mas, sobretudo, para que nos aproximemos de Ti por pensamentos, palavras e ações, porque sentimos, Senhor, a necessidade do Teu amor. Assim como também nos colocamos como aprendizes desse amor para a imortalidade, para o progresso do Espírito, e prossegue na sua caminhada. Envolve-nos na Tua paz, Senhor, e que os Teus mensageiros abençoados se façam presente em cada lar, junto a cada companheiro, companheira que acompanha esse trabalho, a fim de que possamos vibrar em uníssono, de acordo com o Teu amor. Graças a Deus. Bem, de novo, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início agora ao assunto da noite, né? A mensagem da noite, que é intitulada Buscando Soluções. E esse título é o título de uma das mensagens do livro Que a Vida lhe Traga Flores, da irmã Maria do Rosário, psicografado por Lúcia Cominato. Então, buscamos essa mensagem como fonte de inspiração, mas, naturalmente, ela, no seu conteúdo,
expressa também o conjunto dos conhecimentos, de conhecimentos doutrinários. Buscando soluções. O título já sugere a situação em que nos encontramos. No mundo de provas e expiações, não há quem não tenha problemas. Não há quem não passe por seus apertos, por suas dificuldades. E André Luiz diz que nós não devemos esperar viver sem problemas, uma vez que problemas são ingredientes da evolução. Ou seja, sem enfrentar os problemas, sem superá-los, sem aprender e crescer com eles, nós ficaríamos estagnados e perderíamos a nossa oportunidade de caminhar mais um passo ou mais alguns passos na direção do progresso. Então, problemas são ingredientes da evolução, sobretudo neste mundo de provas e expiações. Quando acompanhamos o noticiário, quando tomamos conhecimento de diversos fatos que ocorrem todos os dias, muitas vezes nos chocamos com a violência, a desonestidade, os desequilíbrios. E mesmo não participando da intimidade daquelas pessoas, de alguma maneira, as notícias nos atingem, mexem com o nosso mundo íntimo. Daí, sendo espíritos imperfeitos, aqueles que sofrem a predominância da matéria sobre os interesses espirituais, aqueles ainda vinculados às paixões, nós sentimos uma imensa dificuldade em superar os problemas, mas não podemos viver sem ele. Este é o grande paradoxo. Quem veio à Terra está no curso para realizar um aprendizado. E esse aprendizado, que tem por objetivo desenvolver o sentimento e a intelectualidade, a razão, esse progresso não pode se dar sem superação. De forma que não ter problema já é um problema, porque significa que ou nós estamos alienados, ou nós jogamos a toalha, nós desistimos de tudo. Ou nós vivemos num mundo de fantasia, que é um meio de fuga, não é? Pensar assim. Ou nós simplesmente não estamos comprometidos com nada. E não é bom. Portanto, os problemas, embora ninguém goste de os ter, eles são necessários ao nosso aprimoramento. Eles são importantes para a superação de nossas limitações, porque é difícil crescer. É difícil superar. Então, o grande objetivo da vida se constitui em adquirir a maturidade emocional. Olha que coisa. E para adquirir esta maturidade, nós precisamos enfrentar as adversidades da vida, que são comuns a todos os homens na Terra.
mesmo aqueles de posição admirável, mesmo aqueles beneficiados por uma posição financeira melhor, por uma condição que a maioria das pessoas desejaria ter, mesmo estes enfrentam problemas, e às vezes problemas muito graves. Então, esse é o paradoxo. Ninguém quer ter problema. Se as pessoas pudessem, viveriam sem nenhum problema. Só que não cresceriam, não se desenvolveriam e passariam o tempo de forma inútil. Então, nós precisamos mudar um pouco essa visão que temos do problema, dos problemas, das adversidades. Desilusões, decepções, ingratidões, frustrações são etapas que nós deveremos enfrentar. E para quê? Para aprendermos a lidar com isso. Situações causam sofrimento, causam dor moral. O que dói não é o braço, não é a perna. O que dói é a alma. A dor moral tem esse componente, a dor emocional tem esse componente. E nós precisamos nos equipar de conhecimento, precisamos fazer um esforço de compreensão, um esforço íntimo, porque não se trata de nada exterior. Nós precisamos fazer um esforço interno para superarmos essas situações. Então, quando um problema nos atinge, nós podemos ter 3 reações. A primeira reação é a da indiferença, o que também é uma fuga. E eu esqueço, entre aspas, o problema e faço de conta que ele não existe. É como se eu jogasse para baixo do tapete a sujeira e fingisse que a casa está limpa. Não é uma boa estratégia. Porque uma coisa é enfrentar o problema com resignação. A outra é procurar negá-lo. Então, não é uma boa estratégia, porque cedo ou tarde, a minha indiferença vai ser confrontada pela vida. E eu terei perdido muito tempo porque terei que enfrentar o problema em algum momento da vida. Essa é uma questão. A outra atitude é a atitude do desespero. Quando o problema se apresenta, o emocional trava o racional. E aí, nós ficamos sem condições de raciocinar, nos desesperamos. Eu me recordo de uma história de um companheiro que tinha uma fábrica de tecidos, e a fábrica ia mal, e ele se suicidou. E dias depois, aconteceu a Segunda Guerra, e o exército precisava de roupas. E precisava fazer muitos uniformes. Olha, ele achando que não tinha mais jeito, que era o fracasso total. E dias depois do seu suicídio, houve uma grande necessidade do artigo com que ele trabalhava. Então, o desespero também não é bom conselheiro. Aliás,
o desespero é a ausência da reflexão. O indivíduo é tomado pela emoção, fica incapaz de raciocinar, e isso também não é bom. Então, são dois extremos. Um é a indiferença ou a fuga, o outro é o desespero. E o que sobra? Sobra o enfrentamento. Eu me recordo de Jesus do Getsemane, quando ele diz: Senhor, se essa taça não pode passar sem que eu a beba, que se faça a tua vontade e não a minha. Mas antes ele disse: afasta esse cálice. Mas se ele não puder ser afastado, que se faça a tua vontade e não a minha. É preciso ser muito grande para pensar assim. É claro que nós não temos essa grandeza, mas nós podemos confiar em Deus e procurarmos enfrentar o problema. E aí é que se dá a questão: como enfrentar o problema, seja ele qual for. Nós já vimos que não adianta nos desesperar, não adianta nós fingirmos que ele não existe, até porque, mais cedo ou mais tarde, nós teremos que enfrentá-lo. Então, se eu fujo, eu vou ter que enfrentar mais tarde aquele problema. No mundo espiritual, há programações. Então, a Maria casou com o Paulo. Eram ambos jovens, muito saudáveis, muito bonitos. E com pouco tempo de casado, o Paulo sofreu um acidente que o deixou tetraplégico. Olha que situação. A condição dele mudou totalmente. E a Maria foi embora, porque não aguentou. Mas, provavelmente, no mundo espiritual, aquilo estava ajustado. Às vezes nós fugimos, mas não é bom. O bom é a gente conseguir enfrentar. Então, a gente sente medo, mas vai com medo mesmo, né? Mas vai. Vai, confia e vai. Até porque nós nunca estamos sozinhos. Não estamos condenando quem toma uma atitude que não consegue agir, né, completamente de forma correta. Mas estamos chamando a atenção para o fato da necessidade de nós enfrentarmos os problemas. Por isso, Francisco de Assis dizia assim: Senhor, dai-me a serenidade para aceitar o que não pode ser mudado. A serenidade, a resignação, coragem para mudar o que pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Ora, então, há situações que são sem solução durante um bom tempo. E nós deveremos aceitá-las. Há outras situações que precisam ser mudadas. E se nós não nos mexermos, nada vai acontecer. A sabedoria é justamente a gente conseguir distinguir uma da outra. Quando é que eu devo esperar e quando é que eu devo agir. Muitas vezes, nós não sabemos o que fazer diante do problema. Outras vezes, nós simplesmente não podemos fazer nada. Essa é a grande questão. Eu me recordo de uma história muito interessante de um senhor que procurou o sábio para lhe contar que havia acontecido uma tragédia no seu sítio. O boi que fazia o arado
morreu. Então ele pensou que iria passar fome, não tinha mais como preparar o terreno. E disse ao sábio: mas isso não é uma desgraça? O sábio sorriu e disse: talvez sim, talvez não. O velho voltou decepcionado. Quando chegou à fazenda, soube que o seu filho mais novo tinha capturado um cavalo selvagem, jovem, muito melhor que o boi. Ele agora se arrependeu do que tinha dito, sabe? E voltou lá para dizer: isso não é a felicidade? O sábio sorriu e disse: talvez sim, talvez não. Ele voltou para casa sem entender nada. E quando chegou à sua casa, soube que o filho, ao tentar domar o cavalo, caiu e quebrou a perna. Ele volta ao sábio e disse: isso não é uma desgraça? E o sábio disse: talvez sim, talvez não. E aí ele voltou para casa e soube que o rei tinha declarado guerra a um outro povo. E todos os jovens, na idade do seu filho, tinham sido chamados para a guerra, mas o seu filho não foi, porque estava com a perna quebrada. Então, nós não temos o controle das situações. Às vezes, nós temos mesmo. E aí, o que fazer no momento desse? Não é? Faça uma prece. A prece alivia, acalma. Ela estabelece os fios poderosos e invisíveis de ligação com o plano espiritual superior. Ela fortalece o nosso lado espiritual. E aí, pode ser que venha uma solução, uma ideia, uma inspiração. Então, muitas vezes, nós travamos essa inspiração, porque entramos num estado emocional incompatível com as vibrações elevadas. Nós desanimamos, ou então nos revoltamos, a mente fica febricitada, muito agitada, e não pode acontecer a sintonia. Nós não deixamos acontecer a sintonia. Não é que a ajuda não exista. Não é que a ajuda não chegue até nós. Mas como nós sintonizamos em outro padrão vibratório, pelo desânimo, pela revolta, às vezes, nós bloqueamos esta mensagem, esta sintonia. Porque nenhum de nós nunca está sozinho. Nós temos sempre em torno de nós o mundo espiritual, os amigos espirituais, que nos dão sustentação e apoio. O problema é que muitas vezes nós não sabemos disso. Ou se sabemos, não fazemos nada para fortalecer esta sintonia. E daí a dificuldade da prece. Então, fazer a prece é sempre bom. Dona Ivone Pereira, certa feita, consultou o mundo espiritual sobre uma determinada situação e a resposta não veio. Ela percebeu que estava em prova. Ela estava sendo testada numa determinada situação. Né? André Luiz diz isso. De tempos em tempos, o aprendiz é deixado à própria sorte, para que se avalie a dimensão do progresso adquirido. Ou seja, você aprendeu com a cabeça, mas na hora de agir, na hora de receber a notícia, na hora que acontece alguma coisa,
como é que você vai reagir? Como é que eu vou reagir? Será que aprender com a cabeça é o suficiente? É muito fácil ler um livro. Mas absorver o conteúdo e transformar aquilo em comportamento é outra história. Então, às vezes, acontece isso. Eu disse a própria sorte, mas não é abandonado. É deixar um pouquinho mais à frente da situação. No fundo, ninguém é abandonado. Então, orar é sempre uma boa estratégia para quando não sabemos o que fazer. Dominar a emoção. Olha que coisa. Justamente por isso, porque equilibrar a emoção é muito necessário. É um tratamento de saúde física, inclusive. Porque quantas doenças, quantas dificuldades orgânicas nós desenvolvemos por falta desse equilíbrio das emoções. É, e isso é muito importante. Nós somos constantemente desafiados pela nossa condição interior, andamos desarrumados por dentro, em muitos momentos, e sofremos esse desequilíbrio das emoções. E o aprendizado está justamente aí. O objetivo da vida é adquirir a maturidade emocional, a segurança emocional. E nenhum de nós, com certeza, nenhum de nós conseguiu esse feito, absolutamente. Porque nós estamos a caminho. Somos cheios de altos e baixos. Vamos bem no aspecto e não tão bem em outros. Faz parte do processo de crescimento enfrentar essas variações. Então, vamos muito bem no aspecto. Às vezes eu sou disciplinado, procuro a sintonia, mas na primeira distração, pronto, já me perco todo. Estamos tentando. Porque ninguém vai se transformar de uma hora para outra. É difícil, é uma caminhada longa. Por isso, os problemas. Os problemas existem para mexer conosco. Alguns são consequência de atitudes equivocadas nossas, dos pais que superprotegem o filho e não lhe dão correção, não lhe orientam. O filho cresce, um reizinho, arrogante, e mais tarde vai dar problema. É claro que aquele filho é um espírito que tem a sua caminhada, já tinha antes, mas ele sofrerá as consequências, os efeitos daquela omissão dos pais. Às vezes, o companheiro difícil, o trabalho complicado, cheio de preocupações, com o horário, em fazer as coisas corretamente, ali na rédea curta. Eu me recordo de uma senhora que veio do Nordeste, num pau de arara. Ela não tinha onde morar, mas arrumaram-lhe um emprego de empregada doméstica, um trabalho muito pesado, mas ela não tinha opção. Ela precisava morar no trabalho, com os patrões. Naquele tempo, não tinha CLT, os direitos
não estavam conquistados. E ela se submeteu, assim, a situações desgastantes, porque tinha que agradar a patroa, fazer tudo direito, aprender rápido. Tinha que ser tudo a tempo e a hora, uma disciplina rígida, pesada, porque era necessário. Mas depois, o tempo passou, ela saiu dali, teve outros empregos, não é? E se tornou uma excelente mãe, porque era uma pessoa sensata, responsável, e tinha aprendido muita coisa naquele trabalho. Então, muitas vezes, nós passamos por problemas que não são exatamente problemas, são desafios. São desafios que nós temos que enfrentar. Desafios que mexem conosco, de dentro para fora. Mexem com a nossa emoção. Nós ficamos preocupados, desgastados. Procuramos fazer o melhor, nos esforçamos, nos sentimos inseguros às vezes, falhos. Mas com o tempo nós vamos adquirindo competência naquela área. Desse jeito nós nos educamos. Muitas vezes espíritos tiveram comprometimentos do passado e que são frágeis diante dos desafios da vida, têm vidas atribuladas. Muito trabalho, dinheiro curto, sabe? O lar difícil, morando distante, vivendo assim no fio da navalha. Eles se organizam por dentro e, enquanto estão vivendo aquela situação difícil, eles deixam de se viciar, eles deixam de desperdiçar oportunidades, eles vão se aprimorando. E outras vezes, uma situação muito fácil, muito cômoda, em que o dinheiro chega sem esforço, aparentemente muito boa, porque a pessoa não precisa fazer nada. Aos olhos do mundo, aquela pessoa está numa situação privilegiada. Mas, do ponto de vista espiritual, ela está péssima, porque não aproveita o tempo, porque se torna preguiçosa, mimada, imatura, completamente despreparada para tomar conta de si mesma. Então, uma vida de atribulações pode ser uma bênção. E a gente sempre é levado a imaginar que é a consequência da vida, que é expiação. Nem sempre é expiação. Porque enquanto o companheiro ou a companheira está ocupado ou ocupada com aquelas preocupações, com aqueles deveres, está deixando de fazer coisas erradas ou que não contribuiriam para a sua evolução, até amadurecerem, não é? Isso é importante. Ninguém cresce na zona de conforto. Ninguém se transforma. Não há mudança para melhor na zona de conforto. Então, nós precisamos da luta. É claro que, de preferência, um pouco equilibrado, né? Nós precisamos trabalhar muito, nós precisamos orientar a nossa vida, nos preocuparmos em tornar a nossa vida a melhor possível. Precisamos observar as nossas qualidades, porque a pressão às vezes é grande. E pode causar até o desânimo. Uma sequência de fatos, de acontecimentos,
negativos sob o nosso ponto de vista, difíceis de serem superados, pode causar um desânimo. A ideia de que somos fracassados, a ideia de que as coisas não estão dando certo, e elas podem até não dar certo por um determinado tempo, mas faz parte do aprendizado. Então, nesse momento, nós precisamos focar o que é positivo, o que é que nós temos de bom. E nós sempre temos coisas boas. Às vezes, essas características, essas qualidades, elas estão meio escondidas, adormecidas, mas elas existem. E ninguém passa por nada à toa, de graça. É tudo para uma finalidade, para a finalidade de nos melhorarmos, para a finalidade de aprendermos. Então, aquilo que nós julgamos que é horrível pode ser uma bênção, porque nós estamos nos preparando para nos tornarmos uma pessoa melhor. Um amigo teve depressão quando era muito jovem, muito novo, assumiu responsabilidades grandes, praticamente não viveu a juventude. Teve depressão, se tratou, foi ao psicólogo, ao psiquiatra, tomou remédio, superou a depressão e mais tarde ele começou a receber no centro espírita pessoas com depressão. E ele entendia a dinâmica do processo, o que sente uma pessoa com depressão, até os remédios, como é a dinâmica do tratamento, e isso ajudou a ajudar os outros. Então ele se tornou melhor. Ele se capacitou para aquilo, a vida o capacitou. Não é? Então nós estamos sempre aprendendo. E quando nós estamos passando pelo problema, nós não vislumbramos lá na frente. Nós só olhamos para o problema, para a dificuldade. Por isso ela nos parece muito grande. Nós nos esquecemos da nossa natureza espiritual, nós nos esquecemos de que somos seres imortais. Hermínio Miranda tem uma reflexão muito interessante a respeito dos problemas. Ele diz assim: que diferença fará isso daqui a 99 anos? Você já se perguntou, quando tem um problema que julga muito grave, que diferença fará isso daqui a 99 anos? Ou seja, não é o problema que importa, é a nossa reação diante dele que é importante. Como nós vamos enfrentá-lo? O que nós vamos fazer para superar aquele problema? Com alguns, nós teremos que conviver por longo tempo. Essa é a grande questão. Manuel Filomeno de Miranda conta que, chegando ao mundo espiritual, ele teve a oportunidade de observar amigos, pessoas, espíritos, que passaram por problemas gravíssimos na vida e a maioria das pessoas nunca soube. Só pessoas muito íntimas sabiam. E eles passaram com a tranquilidade, com dignidade. Porque o problema não é se... A questão não é se o problema vai durar a vida toda ou não. A questão é como nós vamos nos comportar em relação a ele. Esse é o aprendizado. Então, companheiros que tiveram problemas muito sérios e passaram por ele de forma que poucas pessoas, pouquíssimas sabiam, que se mantiveram equilibrados. Outros que por muito pouco, se perderam, se desesperaram.
Então, seja qual for o problema, primeiro é importante entender que ele é um aprendizado. Se nós agimos mal e ele é a consequência dessas ações, causas atuais das aflições, não é? Agir mal, estou sofrendo as consequências, vou aprender. Se não aprender, a situação se repetirá, até que um dia eu aprenda. Então, eu tenho uma opção. Ou eu me esforço para aprender e procuro aproveitar aquele momento difícil para crescer, ou eu não aprendo e o problema fica se repetindo até o dia que eu vou aprender. Porque um dia eu vou aprender. Então, eu preciso pensar nisso. São as causas atuais. Se as causas são passadas, de vidas anteriores, e eu tenho que passar, eu devo procurar resignação. E é fácil? Claro que não é. A resignação não é fácil. Esses são os desafios. Se o Evangelho fosse só um livro, ele não teria o valor que tem. Porque o desafio é viver as lições do Evangelho. Então, nós vamos cair muitas vezes. Mas o desafio é esse. Porque quando nós nos colocarmos de pé num determinado aspecto, não cairemos mais. Então, quando nós estivermos tristes, vamos pensar naqueles que têm menos do que nós. Diz Madre Teresa de Calcutá, não é? Se prestares atenção, se olhares ao teu redor, perceberás que a vida tem sido generosa contigo. Porque mesmo que num aspecto ou no outro ela não vá como nós desejamos, quando a gente olha ao nosso redor, tem gente sofrendo muito mais, muito mais. Ora, eu devo me conformar com isso? Não, eu devo perceber como sou feliz. Como sou feliz? Não é? Porque há quem reclame que não tem o chinelo e há quem não tem a pele. Essa é a grande questão. Então, valorize-se. Observe as suas qualidades. Observe as bênçãos que você tem na vida, porque todos nós temos. O problema é que nós não estamos acostumados a olhar para ela. Observando as bênçãos, nós seremos gratos. E evite a queixa. Evite se queixar. Às vezes um desabafo é bom. Nós até precisamos contar para as pessoas de orientação. Mas não se vicie na queixa. A queixa é improdutiva e altera a nossa percepção para tornar o problema maior do que ele é. Pense que nós nunca estamos sós. Pense que nós somos um projeto divino e Deus não se enganaria, não nos colocaria numa dinâmica que fosse só para o nosso sofrimento. Deus é um amor infinito. Então, ore, reflita, busque ajuda, evite a queixa, não fique só pensando. Assim como nós não podemos resolver os problemas no impulso, nós não podemos ficar paralisados só pensando. Chega uma hora que a gente tem que agir. E faça sempre o bem. Faça sempre o bem. Aproveite o tempo na Terra para fazer o bem. Então, eu vou terminar contando a história do rei e do mendigo. Já passamos um pouco da hora. O rei, o mendigo. Aliás, uma pessoa teve um sonho e sonhou que era um mendigo. E se viu assim numa estrada empoeirada, imensa. E viu uma grande carruagem, um grande cortejo que iria passar por aquela estrada. E aí
O mendigo se preparou para esticar a mão e pedir. Ele identificou a carruagem do rei. Ele ficou na expectativa de que o rei poderoso poderia ser bom e lhe daria alguma coisa de valor. E ele se aproximou da carruagem, mas antes que pudessem esticar a mão para pedir alguma coisa, o rei esticou a sua e disse: mendigo, o que tens tu para me dar? Surpreso, o mendigo consultou os bolsos. Ele só tinha um farelo de pão. Ele pegou o farelo de pão e colocou na mão do rei. O rei fechou a mão e, com a outra mão, entregou alguma coisa para o mendigo, que também fechou a mão, de forma que não viu o que o outro tinha recebido. E aí o rei foi embora. A carruagem seguiu. E quando o mendigo abriu a mão, havia uma pérola de imenso valor. E aí ele pensou: Senhor, por que não te dei minha alma? Porque te dando um pedaço de pão dormido, um farelo de pão, eu recebi uma pérola, o que eu não te receberia se tivesse te dado a minha alma. Esse é o nosso momento. Essa é a grande hora do nosso crescimento. Abençoemos os problemas, procuremos não criar problemas, mas solucioná-los, certo de que todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos projetos divinos e todos nós viemos aqui para vencer, para superar, para crescer, para nos aproximarmos da luz, para nos tornarmos a luz. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece. Senhor, quão bom é sentir a tua presença através das vibrações do amor e da paz. Quão bom é podermos nos afastar em pensamento do burburinho do mundo para nos transportarmos a esferas melhores. Abençoa-nos, Senhor. Envolve essa humanidade sofredora para que a tua luz chegue a cada coração. Visite os orfanatos, os asilos, as prisões, as ruas, todos os lugares. Envolve-nos, Senhor, na tua paz. Graças a Deus. Nós queremos agradecer aos companheiros do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, do NELD e também de São Carlos e São Paulo, e todos os demais companheiros que nos brindaram com a sua atenção. Muito obrigado. Que Deus envolva a cada um numa atmosfera de paz e de esperança. Fiquem com Deus e até a próxima. Muita paz.